Pessoal, eu sou a Fernanda Niari e esse é o Vozes da Educação Bilíngue, o podcast da UEB. Aqui a gente dá espaço para ouvir quem realmente faz a diferença nas escolas bilíngues do Brasil. E hoje eu tenho o prazer de conversar aqui com a Bárbara Ribeiro, que é diretora do Programa Brasileiro da Pan American School. Nós vamos conhecer um pouco da história por trás dessa escola e os desafios, as conquistas de toda essa trajetória de sucesso. Muito obrigada, Bárbara, por estar aqui com a gente, por aceitar o convite. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de compartilhar experiências e ajudar nesse ensino bilíngue no país. Eu que agradeço. Obrigada. A gente está aqui sempre para trocar, para agregar, e educação é isso, né? Quem sabe troca, não precisa guardar para si. Com certeza. Quando a gente faz com amor, né, com dedicação, a gente compartilha sem medo, porque a gente quer o sucesso de todos, né? Exatamente. Bom, Bárbara, me conta um pouquinho primeiro sobre a sua trajetória. Como é que você chegou na Pan American School? Eu cheguei, então, em 2011 aqui na escola. Antes disso, eu atuava em escolas brasileiras da cidade. Em 2011, então, eu passei a trabalhar aqui como professora de português. Eu sou formada em letras, minha primeira formação, né, é letras, português e inglês. Comecei, então, atuando nas séries iniciais ali do Fundi 1, a gente chama de Primary School, né, terceiro, quarto e quinto anos. E mais tarde, então, passei a atuar no Middle School, com o Fundi 2, sexto, sétimo, oitavo, e depois com o ensino médio. Então, acabei tendo experiência em quase todos os anos da escola, todos os níveis da escola, né? Em 2017, então, eu passei a fazer parte do time de liderança da escola como diretora do programa brasileiro. A escola, então, confere ao aluno 2 diplomas, né, o certificado brasileiro e o diploma americano, e eu sou a responsável, então, pelo currículo brasileiro, e também respondo às questões legais da escola, né, eu sou também a responsável pelas questões legais da escola perante o país, o estado e a cidade. Isso, me conta um pouquinho sobre a escola. Como é que a escola chegou no Brasil? Quem que fundou? Qual que é a origem da escola? Tá bom. A escola é uma história muito interessante e bonita, assim. A escola começou em 1966, dentro de um dos campos da URGS, a nossa Universidade Federal aqui do Rio Grande do Sul. Neste ano, né, em 66, a URGS teve 2 professores americanos que estavam atuando na área de ciências dentro da universidade, e eles vieram com suas famílias para a cidade. Então, para atender aos filhos dos professores, se criou esse núcleo escolar internacional, né? E, com o tempo, a escola foi crescendo, esse núcleo foi se expandindo, né? Até que em 1970, a escola era exclusiva para essas famílias norte-americanas. E depois de um tempo, então, se abriu e começou, então, a surgir esse interesse pelos locais nesse ensino internacional, e a escola começou a crescer a partir de então, mas ela surgiu dentro da URGS, com 2 famílias norte-americanas que criaram, né, a escola para poder atender aos seus filhos. É uma história interessante. Até. E quando a escola começou, então, toda a proposta, todo o ensino era em inglês? Era em inglês, isso, era em inglês. Aí, quando começou a abrir para os locais, né, se introduziu a língua portuguesa, para atender também os brasileiros que faziam parte desse corpo docente. Ótimo. E esses fundadores, hoje, eles estão onde? O que aconteceu com eles? Nós não temos notícias deles, até a gente fez um livro uns anos atrás, os 50 anos da escola, a gente tem os nomes, mas não temos notícias, infelizmente. Que pena. Mas que bom que deram segmento e que tem toda essa gestão aí, que está crescendo a escola, e a escola cresceu bastante, então tem toda essa história. E hoje a escola está com quantos alunos? 473 alunos. De qual segmentos? Todos? Então, todos, a escola é a educação básica, né, desde a educação infantil até o high school. Então, tem da educação infantil até o ensino médio. Isso. Ótimo. E sobre a diplomação, então, os alunos saem com quais diplomas da escola hoje em dia? Eles saem com 3 diplomas, tá? Sendo que o terceiro é opcional. Eles saem com o brasileiro, o americano, e mais o diploma de AP, que é Advanced Placement, que são cadeiras em nível universitário, que os alunos podem usar
depois no college para contar como crédito na universidade. Mas esse diploma, o AP, ele é opcional, né? São todos os alunos que querem ou, né, que fazem a prova para ganhar o certificado. Mas o brasileiro e o americano eles são... Saem. Isso. Excelente, excelente. Assim, é muito bom ouvir essas histórias, né? Histórias que conversam e mostram essa paixão realmente que você falou ali no início, né? Da educação, o propósito que tem por trás de tudo isso. Hoje, então, a escola ela é uma escola americana ainda, né? Tem o diploma americano, e vocês seguem qual calendário, qual currículo, como que funciona isso na Feira? Então, nós seguimos o currículo americano, nós estamos há um mês de aula, nossas aulas começaram em 30 de julho. Os nossos alunos, então, têm uma carga horária de 7 horas, as aulas começam às 8 e vão até às 13h15 para o primary school, 13h25 para o secondary school. Então, nós estamos sempre a meio semestre à frente, né? Um semestre à frente. Nós estamos, então, no início do ano letivo 2025-2026, assim que a gente se refere ao ano. Isso. E aí, os feriados, você também acompanha os feriados americanos ou os dois feriados, americanos e brasileiros? Nós acompanhamos os feriados brasileiros e há 2 anos nós temos também o Thanksgiving como um feriado americano. Não, nós também temos o Spring Break, por exemplo, né, que é em outubro. Então, atendemos a questões dos 2 currículos, assim, mas os brasileiros todos com certeza, né? Ótimo, ótimo. E assim, eu, né, sou da Kindercampus, sou da escola bilíngue, então a UEB é uma organização das escolas bilíngues, e a gente trabalha muito com a questão do inglês, na imersão no inglês. Hoje em dia, muitas escolas que estão se intitulando como bilíngues e simplesmente colocam horas de inglês por dia ou aulas de inglês por dia, a gente trabalha nessa imersão no inglês, como vocês também trabalham. Vocês têm o currículo americano, a gente tem o currículo brasileiro, mas a questão da imersão, ela acontece em ambas as escolas. Sim. E aí vocês têm essa... Qual que é a questão da sociedade aí, né? Vocês estão aí no Rio Grande do Sul, então, das famílias, assim, da procura pela escola. As famílias ainda têm um público muito mais de estrangeiros, de americanos até especificamente, ou muitos brasileiros hoje em dia que sentem essa necessidade da fluência no inglês. Qual que é esse perfil do público de vocês? Certo. Não, os nossos alunos são 70% brasileiros, né, e 30% estrangeiros, daí de diferentes nacionalidades, 18 nacionalidades nós temos hoje na escola. O que mudou do começo da escola, pelo visto, né? Então, uma escola para expatriados e agora uma escola mais para brasileiros. Exatamente. Mas é um público que busca essa educação internacional, é um público que busca a mobilidade acadêmica que o currículo internacional oferece. Né, para além de aprender uma língua, né, é um público que entende que a formação internacional prepara para a vida, prepara para uma cidadania globalizada, para um cidadão que consegue navegar, né, flutuar em diferentes realidades com diferentes expertises, né. Então, esse é o nosso público, assim, são alunos que a maioria deles opta por estudar fora, né, quando termina a educação básica. Eu ia perguntar exatamente isso. A faculdade eles costumam fazer aqui no Brasil ou fora? Mesmo Não, os brasileiros? Mesmo os brasileiros, a maioria vai para fora, né, aplica, e o ano passado, por exemplo, a turma do ano passado, não ficou ninguém aqui no Brasil. Sempre a gente tem 1 ou 2 ou 3, 4 alunos que optam por ficar no Brasil. A do ano passado, nenhum deles optou, todos saíram, né, todos foram. Então, é um público que realmente busca essa experiência internacional, essa mobilidade acadêmica, como eu disse, né, mas, ao mesmo tempo, entende a importância do currículo brasileiro para a sua vida, assim, porque, às vezes, né, eles têm essa experiência lá fora, mas retornam e querem continuar aqui no Brasil, ou mudam, né, de faculdade. Então, a questão do currículo brasileiro também é importante, né, para eles, assim, eles entendem essa necessidade e essa importância. E esse currículo brasileiro dentro da escola, vocês respondem à BNCC também? Vocês seguem todos os critérios? Sim, com certeza, nós temos a... Peraí,
O rádio, esqueci de desligar. Nós seguimos, sim, a BNCC, né? Então, o currículo brasileiro trabalha de forma... o currículo brasileiro tem essa responsabilidade de ser uma interlocução, né, entre o contexto local e a realidade, o contexto internacional e a realidade local, né? Os professores do currículo brasileiro são em torno de 15 professores, tem esse papel, então, de participar ativamente do currículo internacional de forma interdisciplinar, de forma colaborativa, e no currículo brasileiro, então, a gente atende às questões específicas da BNCC na língua portuguesa, literatura brasileira, geografia do Brasil, história do Brasil, sociologia e filosofia. Esses são os componentes curriculares obrigatórios do programa brasileiro. Ótimo, assim, e é o que você falou, então vocês preparam, na verdade, o aluno para o que ele quiser. Se ele quiser continuar no Brasil, ele consegue, se ele quiser ir, não só para os Estados Unidos, por ser uma escola americana, mas se eles quiserem ir para qualquer lugar do mundo, eles conseguem dar conta disso, né? Isso, exatamente. E com essa fluência no idioma, e a fluência, até que eu costumo dizer, a fluência é conseguir manter uma conversa como essa que a gente está tendo, tranquilamente, só que em outro idioma. Então, você se torna fluente no outro idioma. E a partir do momento que você tem uma carga horária muito grande, você não está ensinando inglês dentro da escola, você está vivendo o inglês dentro da escola. Em diversos momentos, diversas disciplinas, e até informalmente, né? Então, amarra o tênis, guarda, vai para lá, fecha a porta, enfim, coisas ali do dia a dia. Essa imersão da língua é isso, né? Experienciar a língua em diferentes situações, ter confiança, né, para destrinchar um assunto nesse idioma estrangeiro, vivenciar essas culturas, né, essa diversidade, esse multiculturalismo, como a gente diz, né? Então, isso é imersão, e claro, para ter imersão tem que ter uma carga horária maior, né? Não tem como ser diferente, né? Sim, com certeza. E assim, nós, das escolas brasileiras bilíngues, né, porque nós seguimos o calendário brasileiro, as escolas que são bilíngues, até bilíngue internacional, a minha é uma escola bilíngue internacional, porque tem muito material, tem as inspirações, tem uma parte do currículo também internacional, mas a gente segue o calendário brasileiro e a gente está entrando agora no processo de matrículas e rematrículas para o próximo ano. O que vocês acabaram de passar, que você falou, porque vocês estão iniciando o ano letivo novo. Quais são os maiores desafios para vocês nesse processo de matrícula? Como que é essa busca dos pais, ou a questão da concorrência? Como que está funcionando isso para vocês? Certo. O nosso marketing maior é o marketing de relacionamento, né? Porque é um público mais específico, assim, então, para ativar esse marketing de relacionamento, a gente tem algumas ações. Por exemplo, nós temos o Husky Explorer Day. Husky é o nosso mascote. Todas as escolas internacionais têm um mascote, né? E nós temos o Husky. Então, é o Husky, né? Nós somos Husky. E o Husky Explorer Day é um convite às famílias interessadas à escola, né? Que são indicadas por outras famílias dentro da escola. E eles passam, então, trazem seus filhos. Os filhos vão para a sala de aula e vivenciam algumas horas de aula dentro das turminhas que eles seriam, né, colocados, e enquanto os filhos estão na sala de aula, tendo essa experiência escolar, os pais estão em reunião com a liderança, entendendo como é essa escola, né, entendendo o nosso projeto pedagógico, a proposta pedagógica, né, a metodologia. Então, o Husky Explorer Day que a gente faz com os pequenos é algo bem um marco para vocês, assim, está funcionando muito bem, assim, tá dando muito resultado, isso para os pequenos. E daí, assim, como a gente mede o sucesso, né? Bom, as crianças não querem ir embora, daí os pais buscam, vamos para casa, não, eu quero ficar. Então, é bem bonito de ver, assim, esse momento, né? E, ao mesmo tempo, a tranquilidade dos pais de perceberem que a criança está bem assistida e tudo mais, né? Para os maiores, lá no secondary, nós convidamos, então, os pais para ouvirem depoimentos dos nossos alunos e ex-alunos. Então, a gente faz uma roda de conversa, a gente chama de Connection PSPOA, a gente faz uma roda de conversa com esses agentes, né, alunos e ex-alunos,
e os alunos, então, falam da sua experiência na escola, por meio de perguntas. Claro, temos um mediador, né, que normalmente é um membro do board, o board é o nosso conselho diretivo, né, normalmente, então, é um membro do board que faz essa mediação com perguntas assertivas, e os alunos, obviamente que os alunos não sabem das perguntas, né, eles sabem ali na hora, e fica uma conversa honesta, assim, e muito autêntica dos próprios alunos falando da escola. Não é a gente que está falando, é o nosso produto final, é o nosso produto falando sobre a experiência de ser um aluno da Pan American, né? Com muita propriedade de causa ali, né? De vivência daquilo, né? Exatamente. Nós fazemos isso aqui também, e assim, nós aqui, eu não sei, vocês introduzem o espanhol também no currículo ou não? Temos espanhol, temos um AP, temos a disciplina no 8º ano, espanhol, e no 9º os alunos têm a opção de escolher um AP em espanhol. Ótimo, é. Aqui a gente introduz o espanhol a partir do 3º ano do fundamental. E eles saem fluentes aí no português, no inglês e no espanhol também, porque a partir do momento que você cresce fluente, até para aprender outro idioma é muito mais fácil. E quando a gente faz esse momento desse connection, como você chamou, né? Então, com os alunos, os pais podem fazer perguntas ou o mediador. Por mais que o aluno saiba a pergunta que vai ser feita, como você disse, eles não sabem. Mas as perguntas acabam se repetindo ali, né, a cada encontro. Então, mas os pais trazem outras perguntas. E o que eu costumo fazer aqui, que eu ia falar dos idiomas, eles vão respondendo e aí eu falo em Spanish, em English, em português. E aí eles vão trocando o idioma ali o tempo todo, então os pais percebem e conseguem entender realmente essa fluência que os alunos têm nos idiomas. Então não é nada treinado nem da resposta que eles dão, porque eles dão com o sentimento e com a vivência que eles tiveram, e eles dão com a fluência que eles têm. Então, isso é muito bonito e mostra esse resultado, né? É muito bonito. Essa é a mente do sujeito bilíngue, né, Fernanda? Essa troca da língua, assim, instantaneamente, como se tivesse... Naturalmente, como a gente conversando aqui. É muito natural, né? A gente vê muito isso, assim, é muito bonito de ver. E só quem vive essa experiência entende essa facilidade, essa flexibilidade mental que eles têm é impressionante. Que traz muitos outros benefícios, né? Porque a criança que cresce bilíngue é diferente de um adulto que aprende um idioma depois de adulto, e mesmo que se torne ali fluente. Mas quando a criança ela cresce com essa fluência nos 2 idiomas, isso favorece para diversas outras áreas. Isso sim, as pesquisas comprovam, as pesquisas, cada vez mais as pesquisas mostram os benefícios de um cérebro bilíngue, né? Desenvolvimento crítico, para essa resolução de problemas, esse exercício mental que se faz, essa troca de idioma, né? É algo que reflete em todas as outras habilidades, né? Exatamente. Então, uma ginástica que você faz, uma musculação. Exatamente. Você treina o braço, não é que você vai ficar carregando peso o dia todo, mas a cada movimento que você faz, você ter treinado o braço te faz diferença. Isso. No raciocínio lógico, na racionalidade, como você falou. Não, com certeza. Áreas. Então, assim, isso é muito bom. E quanto mais bilíngues tiverem, trilíngues, poliglotas, enfim, melhor, né? Sim, melhor. Sim, aqui a Kinder Campus a gente tem 25 anos, e eu lembro que lá no começo da escola, quando vinham as visitas para conhecer os pais, eu tinha que explicar que o bilinguismo não atrapalhava, que a criança não ia deixar de aprender nenhum idioma, que ela não ia se confundir, eu tinha que bater muito nessa tecla. E hoje em dia não, hoje em dia os pais já vêm sabendo que o bilíngue ele é importante, que o inglês especificamente é importante. No mercado de trabalho, ninguém pergunta se você sabe ler e escrever, né? Meio óbvio. Se você fala inglês. A entrevista já é em inglês e qual outro idioma você fala, né? Exatamente. Por isso a importância também das crianças começarem cedo esse processo, né? A gente fala muito sobre a importância da educação infantil, né? Porque realmente é o melhor momento para se iniciar um cérebro bilíngue, né? Ali, porque como tu disseste, assim, eles com 10 anos, 9, eles já são fluentes em inglês. Agora vamos para outra língua, porque a gente precisa de mais línguas, né? Inglês já é mais do que óbvio que as pessoas têm que ter. Qual é a terceira, quarta língua que vamos ter a partir dos 10, 11 anos, né? Então, essa questão da educação infantil, do bilinguismo na educação infantil, para mim é fundamental, assim, acho que se as famílias entendessem os benefícios que a criança tem, assim, quando é exposta a essa abordagem, né, de aprender 2 línguas lá,
com 3, 4 anos, né? Acho que a gente precisa falar mais sobre isso no campo da neurociência, sabe? Trazendo assim, especialistas da medicina, assim, falando sobre essa importância, porque às vezes, Fernando, o que a gente vê, assim, que os pais acham assim, mas eu não vou gastar um dinheiro alto na educação infantil para o meu filho brincar, entre aspas, né? Não é isso que a gente está falando. Então, esse conhecimento, acho que esse conhecimento que as famílias precisam ter para entender a importância. As crianças não estão brincando, as crianças estão aprendendo um idioma, né? Então, essa ideia, às vezes, equivocada da educação infantil faz com que esse ensino bilíngue comece tarde, ou poderia ser melhor, né? Eu ia falar exatamente isso. Infelizmente, a cultura brasileira, especificamente, não dá valor para a educação infantil. A sociedade tem essa importância e vai muito por esse caminho. Eu não vou gastar tanto dinheiro agora, se eu posso deixar num lugar que vão cuidar muito bem do meu filho. Ensinar inglês, porque ele mal fala português. Isso mesmo. Não é só a fluência no inglês. Claro que na escola bilíngue, né, a gente aqui, americana, enfim, é internacional, a gente vai defender a questão da imersão no idioma, mas você buscar uma escola muito boa para o seu filho, a melhor educação que você possa oferecer na educação infantil é extremamente importante para outras áreas. Então, para a autonomia, para a questão da identidade, da personalidade, da coordenação motora, de tudo né? Eu acho que esse conhecimento, essa valorização maior da educação infantil, eu acho que é um ponto que precisa ser mais explorado, porque realmente as pessoas às vezes não dão valor, né? Entendem que não é necessário, que ele vai lá brincar, imagina, não é isso, né? Então, acho que a gente tem um campo aí para explorar nesse sentido. Para ensinar a sociedade, né? Vocês atendem crianças a partir de quantos anos? 3 anos. Nós temos até alguns de 2 anos e meio, assim, mas é 3 anos. A partir de 3 anos a gente já tem alunos, assim. Normalmente as escolas americanas, pelo menos aqui em São Paulo, também atendem a partir de 3, às vezes até 4 anos. As escolas bilíngues acabam pegando criança a partir de 1 ano. Não tem tanto raro, algumas até têm, mas a partir de 1 ano. Mas até os 7 anos, até 7, 8 anos, é fundamental que se invista muito na educação. Isso. E a concorrência, vocês têm outras escolas americanas por perto? Como que é? Outras escolas bilíngues? Como vocês lidam? Não, escolas bilíngues tem bastante na cidade, né? Mas nós somos a única escola internacional até o momento, né? Dentro da cidade, dentro do estado. Mas escolas bilíngues tem, né? Eu não entendo como concorrência, porque são diferentes, né? São escolas bem diferentes da nossa, assim. O calendário é diferente, o calendário é diferente, é outro currículo, né? Então, eu realmente não entendo como concorrência, porque nós somos hoje a única escola internacional. Ótimo, muito bom. E a questão da contratação dos professores, da equipe bilíngue, como que é isso para vocês aí? Qual é a dificuldade ou a facilidade? Onde vocês se encontram? Nós temos, então, hoje no corpo docente 10 professores internacionais, 10 nacionalidades, né? E os demais são brasileiros, claro, com fluência em inglês. Os estrangeiros são a gente começa o processo de contratação dos estrangeiros já no primeiro semestre do ano letivo, lá por novembro, dezembro, começam, então, as aplicações para esses professores que querem mudar de lugar, né? Então, existem plataformas específicas para isso, onde o professor faz a sua aplicação ali, colocando seu currículo, respondendo a várias perguntas, assim, é uma aplicação até bem longa, assim, com referências também, né, pessoas de referências, e aí se faz, então, essa primeira triagem. Tem também feiras e nos Estados Unidos e na Europa, e esses lugares, então, a nossa superintendente viaja até essas feiras para também fazer esse recrutamento, daí é presencial, né? E daí, normalmente, é ela que vai, é a superintendente que vai a essas feiras e faz essa segunda triagem, vamos dizer assim, né? Então, as contratações, elas começam em dezembro, novembro. O tempo ideal, assim, é em janeiro do ano, por exemplo, em janeiro de 2026... no meio do ano letivo. Em janeiro de 2026, o ideal é termos já essas contratações fechadas para
para o professor estrangeiro chegar aqui em julho, né? E começar o ano em agosto. Porque é um processo longo, assim, né? Precisa encaminhar os vistos, precisa organizar toda a vida deles aqui na cidade, né? Então, são várias etapas desse processo e, idealmente, em janeiro, final de janeiro, ali já tem que estar tudo alinhavado para continuar o processo daí com as questões internas, né? Sim, sim, até depois de treinamento, tudo isso, né? Isso, aham. Os professores têm um contrato de 2 anos, no mínimo, com a escola. Então, eles ficam, no mínimo, 2 anos a serem renováveis por mais 2 anos, daí, de acordo, né, com as partes de acordo, assim, ou eles podem, às vezes, não querer ficar mais, né, então, a cada 2 anos se conversa de novo sobre a renovação ou não do contrato. Tá, perfeito. E você também contrata professores brasileiros que sejam fluentes no idioma? Sim, contratamos professores brasileiros, com certeza. Uhum. E aí é o desafio, né? De você, quando você contrata um americano, você não tem que ter só o inglês, mas quando você contrata um brasileiro, ele tem que ter a vocação, a formação, né? Toda a certificação e a fluência também, são né? desafios diferentes, né? Então, o americano precisa se adequar ao contexto local. Claro que são pessoas assim que vêm abertas para isso, né? Que buscam essa história em sua carreira profissional, né? São professores do mundo, né? A gente sabe disso, assim. Mas é um desafio, né? Vir para uma cidade diferente, sem nenhuma rede de apoio, né? Às vezes vêm famílias, às vezes a gente contrata casais, né? E daí são 2 pessoas sem nenhuma referência. Vocês trazem, vocês dão suporte para a família toda vir junto? Sim, daí vem, a família vem, a gente tem normalmente, quando vem criança, daí os filhos se tornam alunos da escola, então, claro, é um desafio para essa família, né, vir para um lugar diferente, cultura diferente, e também os brasileiros, daí, por sua vez, o desafio é entender esse contexto internacional, né, toda a demanda, todas as demandas de práticas pedagógicas internacionais, que a gente bem sabe, são bem diferentes das brasileiras, né? Então, o professor precisa se encaixar nesse novo contexto, mas, claro, são pessoas em ambas as situações, né? Pessoas muito qualificadas, pessoas que têm essa prontidão em se adaptar, né? Estão abertas a essa novidade, e tem toda uma rede de apoio dentro da própria escola, assim, os professores que estão na escola se candidatam a ser o buddy, né, do seu colega, dessa forma, então, eles dão assistência para esse suporte. Professor. Isso. E falando um pouco mais até da gestão da escola, né? Então, assim, como que vocês fazem um equilíbrio na questão do investimento com a qualidade pedagógica da escola e a necessidade de manter uma boa margem financeira, lucratividade? Você também faz parte de olhar para isso? Você também tem esse olho nessa questão do orçamento, né, de todo o planejamento orçamentário e da saúde financeira da escola, ou você fica só com o pedagógico? Não, né? Todo pedagógico. Eu participo também dessa, não decido, mas tenho participação, né? A escola não tem fins lucrativos, então todo o investimento, a receita é investida na própria escola, né? Isso, em infraestrutura, em desenvolvimento profissional dos professores. A escola investe bastante nessa questão de professional development, especialmente porque muitos cursos são estrangeiros, né? Então, claro, o custo é um pouquinho mais elevado. Nós temos, então, essa autonomia, né? As policies da escola falam sobre isso, né? Que a verba precisa ser investida na própria escola. Então, isso é feito, né? Com material didático. Os nossos alunos, por exemplo, não têm custo nenhum de material, né? A escola fornece todo o material para o aluno, né? Desde o lápis, borracha, até o livro da leitura compartilhada. Então, é um custo, né? E assim, a vida... E até na mensalidade, né? Qual é mais ou menos o ticket médio da escola? Em torno de 8 mil. Tá, e aí já está tudo incluso dentro desse valor. Isso, alimentação e todo o material escolar.
Ótimo. E outro desafio, vocês têm um desafio maior na captação de alunos ou na retenção, na fidelização ali dos alunos? Os alunos, quando eles entram, eles costumam ficar até o último ano ali do middle school, ou eles costumam sair no meio para entrar mais alunos? Como que tem sido esse crescimento na escola? Tá, às vezes a gente tem, assim, nos últimos anos, os alunos estão ficando mais, né? Mas eu já vivenciei momentos, assim, da escola em que os alunos saíam no ensino, no middle school ali, no Fundo 2, né? 8º ano, para fazer o ensino médio na escola brasileira, porque as famílias, erroneamente, né, achavam, assim, que, já aprendeu inglês, não precisa mais estar aqui, vou para a escola brasileira. Isso, exatamente, Fernanda, porque ele não vai sair mesmo, então precisa fazer vestibular, vamos para a escola brasileira, porque já tem inglês, né? Então, esse é um desafio que a gente tem, que a gente está conseguindo reverter, assim, mostrando que, na verdade, a escola, nós acreditamos, né, que a escola precisa preparar para a vida e não para uma prova, né? Então, a escola tem que preparar para qualquer jornada que o aluno isso, escola. Não para uma prova. Não importa se é no Brasil, se é fora, se é nesse bairro, se é no estado, meu, tanto faz. Exatamente. Então, hoje, Fernanda, as nossas turmas de ensino médio estão maiores. Assim, a gente tem 2 turmas na G10, que corresponde ao primeiro ano do ensino médio, e uma turma no 2º ano e outra no 3º, né? A escola não é grande, é pequena, mas no passado a gente teve menos alunos no ensino médio em função disso, assim, em função das famílias acharem que não é necessário esse investimento no ensino médio, porque o aluno não vai ficar, não vai sair, vai ficar no Brasil, então vamos para uma escola brasileira, né? Esse era um desafio, assim, mas que eu vejo que estamos revertendo com esses depoimentos, esses testemunhos, né, dos ex-alunos que falam, assim, relatam a importância que a escola teve na sua vida, assim, na escolha de suas jornadas, e é uma mentalidade que vai mudando, assim, né, aos poucos. Sim, e a captação de alunos da escola, você falou, né? Não é uma escola grande, é uma escola pequena, é uma escola com uma estrutura ótima, mais ou menos 400 alunos, assim, é bom porque não é enorme, mas vocês ainda conhecem todos os alunos, conhecem, tem essa questão da acolhimento, da proximidade. Sabemos o nome de cada um, conhecemos as famílias, assim, exatamente. Isso. E a escola tem crescido bastante, até da pandemia, eu acho que a pandemia foi um marco muito grande na vida de todo mundo, mas nas escolas, né, muito, porque, principalmente até na parte da tecnologia, eu costumo falar que antes da pandemia eu falava, não tem uso de tela, a gente tem que diminuir, quanto menos tela, melhor. Aí, isso eu falava na sexta-feira, na segunda-feira era 8 horas na tela, abre o computador, Meet para todo mundo, porque mudou. E depois até essa procura, depois, assim, mudou o perfil socioeconômico da população, as pessoas, quem trabalhava presencial, conseguiu se manter no remoto, mudou de localização. Vocês tiveram esse impacto também aí para vocês? Olha, eu vou dizer assim que na pandemia nós tivemos muito sucesso, porque o Google Classroom era algo já incorporado à nossa rotina. Aqui também, a gente nós já cresceu na pandemia. Nós também, Fernanda, nós também crescemos. Nós também. Eu lembro muito, assim, né, desse dia, foi um momento marcante para todo mundo, então alguns momentos estão muito claros na minha memória ainda. O governador decretou fechamento das escolas num dia, 2 dias depois, nós já estávamos todos alinhados com aula no Google Meeting às 8 da manhã, os alunos nós não paramos nenhum dia. A gente nós também seguiu no remoto, porque a gente já usava. Os alunos já tinham. Eu acho que foi numa sexta também o nosso, acho que foi numa sexta, e segunda já estava todo mundo, a gente passou o fim de semana alinhando com os professores, segunda já estavam todos com as suas aulas prontas no Google Classroom. E como foi muito rápida essa nossa transição, acabou que nós absorvemos muitos alunos das escolas brasileiras, né? As famílias perceberam, assim, que nós estávamos muito organizados nisso, e a gente cresceu na pandemia. Essa é a verdade. A escola cresceu na pandemia. E eu acho que isso fala muito, sim, das nossas práticas pedagógicas internacionais, assim, né? Típico da escola internacional. Eu lembro bem, assim, em fevereiro, quando nem se falava em Covid aqui no Brasil, nós já estávamos criando o nosso guia, assim, para nos organizarmos, porque os protocolos, porque a gente sabia que ia chegar, né?
como chegou. Então, foi muito interessante, assim, esse movimento, e a gente teve sucesso, né? Acabou que nós crescemos na pandemia em função disso. Muito bom. Hoje vocês estão no auge, maior quantidade de alunos que vocês já Maior tiveram na quantidade. história? Maior quantidade da história, Fernanda, 473, com previsão de crescimento já. Eu sei que no setor de admissions tem já alguns alunos organizando, né, a documentação, então provavelmente iremos para 477 até a semana que vem. Maior número. Uhum. E vocês aceitam alunos durante o ano todo? O ano todo. Aceitamos no ano todo, é bem interessante, porque sempre tem bastante aluno também em janeiro, né? Porque quando, às vezes, as famílias optam assim, concluir dezembro a escola que pega o currículo nacional e vir para cá em janeiro. Então, nós ou temos... outras famílias que chegam no Brasil, até na cidade, em qualquer momento, né, do ano letivo. Qualquer momento, isso, aham. Isso, aqui também a gente tem alunos entrando o ano inteiro, inteiro também, porque eles acabam se mudando em algum momento. Isso pode acontecer também. Exatamente. Isso, com certeza. E na gestão da escola, então, hoje em dia você está aí nessa liderança, né, tendo essa gestão ampla. Qual que você considera um dos seus maiores desafios hoje em dia na gestão? Eu acredito que, assim, quando vem essa leva de professores, né, novos, assim, estrangeiros, é desafiador, assim, tentar fazer desse espaço a casa deles, né, é o novo lar para eles, então dá todo o acolhimento, toda a assessoria que eles precisam, é importante, a gente sabe que isso é fundamental, assim, para que o professor realmente consiga fazer o seu melhor, né, dentro da escola. Como diretora do programa brasileiro, eu posso dizer também que, às vezes, é um desafio que os alunos entendam a importância do currículo brasileiro para a vida deles, eles costumam, às vezes, valorizar mais a língua inglesa, né, e não se dedicar tanto ao português como eles se dedicam ao inglês. Às vezes as próprias famílias também entendem assim que essas comparações que as famílias fazem, né, do professor primo que está em outra escola, o professor é bem desafiador, sabe, quando eles comparam uma escola brasileira, a gente tem escola brasileira de elite aqui na cidade, né, mas é a escola brasileira. Daí, às vezes, eles comparam as práticas da escola brasileira com a nossa, né? E a gente diz, mas não é a mesma escola, vocês estão comparando maçã com tomate, não é a mesma coisa. Parece, mas não é igual. Maçã e tomate parece igual, às vezes, mas não é. Então, eu falo que não pode nem comparar banana com banana, porque depende se a banana exatamente. É diferente. Então, essas comparações, né, que me deixa, às vezes, triste até, porque eu sei que a gente faz um trabalho de qualidade, assim, imensa, sabe? Enfim, faz parte. E aí parte. tem uma comparação que ela se torna até desleal, né? Porque não dá para comparar. Então, assim, o meu sobrinho que está na outra escola já está lendo a tal e aqui ele não está. Mas aqui ele faz coisas, assim, e a educação ela é um processo. Então, cada escola tem um percurso ali que vai trilhando, mas se ela fizer com muita certeza, muita segurança no que ela está fazendo, não tem uma receita de bolo certinha, de que tem que ser aquela hora certinha. Então, essas comparações, elas são desleais mesmo até, desleais, essa é a palavra, eu acho que é a palavra perfeita. Claro, para isso a gente cria, né, ações para mitigar esse tipo de acontecimento. Assim. Então, por exemplo, uma das ações é ter todo mês dentro da escola encontros de celebração da excelência. Né? A gente tem já no nosso calendário momentos que a gente chama os pais para falar de tópicos específicos. Então, já tivemos, por exemplo, o Departamento de Educação Física, vamos ter do setor de suporte ao aluno, vamos ter outro momento em outubro da língua portuguesa, depois sobre os programas de acreditação da escola. Então, trazer as famílias para dentro da escola para que eles entendam as nossas práticas é uma das formas que a gente entende como importantes, né, para esclarecer, para deixar o pai e a mãe, para deixar a família a par do que acontece. Mais segura de todo esse processo, porque eles não entendem, né? Porque não assim, entendem, não tem que entender, eles são pais, eles não são educadores. Então, não precisam confiar, né? Eles precisam confiar, eu acho que é uma questão de confiança. Eu acho que assim, aqui pelo menos o que eu sinto, né, são diversos os desafios, né? Se a gente for abrir, claro,
Mas apesar que os desafios são o que nos movem, né, para que a gente vá e supere. E nos fazem melhores, né? O que eu mais gosto de fazer dentro da escola e da gestão da escola é superar os desafios. Então, é desde pegar uma família que está brava, descontente, transformar essa família como uma família embaixadora da escola, que vai defender a escola e entender a proposta, pegar os problemas e passar por eles, né? Mas a gente tem aí a questão de que os pais, eles não são educadores, mas eles se sentem hoje em dia no direito de palpitar na educação como se eles tivessem propriedade para aquilo, como se eles tivessem conhecimento. Diferente de, até pelo menos quando eu era criança, né? Se acontecia alguma coisa, se eu levava uma bronca na escola, se eu chegava com uma nota baixa, meus pais falavam, bem feito, e nem perguntavam o que tinha acontecido, a bronca já vinha em casa também. E hoje em dia não, tudo é questionado, tudo os pais querem saber, eles querem se envolver nas decisões. E não pode ser, precisa ter uma confiança em quem estudou para aquilo, sabe? Quem tem domínio do que está fazendo. Então, precisa voltar essa confiança. Se perdeu um pouco nisso na sociedade como um todo, né? A gente não vê, por exemplo, ninguém opinando sobre a ponte que o engenheiro está fazendo, né? Mas daí opinam sobre as nossas práticas pedagógicas. É triste isso, assim, essa realidade acho que é comum em todas as escolas, né? Mas aqui na nossa escola eu vou dizer que a gente tem esse público parceiro, né? Comunidade, isso que eu quero dizer, parceiro. Né? A nossa escola é uma associação de pais, né? Acho que essa parte é importante dizer, é uma associação de pais. Então, isso significa que os pais têm muita participação dentro da governança, né? Então, essa parceria, ela é muito boa, assim, as pesquisas mostram isso, né, que os pais dentro das escolas são grandes motivadores para os alunos, né, para os seus próprios filhos, assim. Então, essa participação dos pais dentro da escola, a gente valoriza muito. Nós somos a nossa missão, né, comunidade de aprendizagem internacional, então, essa expressão comunidade de aprendizagem, ela é muito aplicada, assim, na nossa realidade, por meio dessa participação efetiva dos pais em comitês, né, dentro do board. Então, essa parceria, ela só beneficia a todos, né, principalmente o aluno, que é a nossa motivação, eles são a razão de estarmos aqui, né, a criança, o estudante. Então, ter os pais dentro da nossa escola é algo que nos ajuda muito. Então, a nossa comunidade, ela tem essa participação muito participativa. Isso é fundamental mesmo, assim, eu vejo escolas, às vezes, que acabam fechando as portas de alguma forma para a família, sabe? Que não quer. E assim, eu não acredito nesse trabalho. Eu acho que quando a gente trabalha com uma criança ali, né? Que é uma criança, não é só um aluno, é um ser humano, é uma criança em primeiro lugar, tem que ter esse triângulo até, que é a família, a escola e até a equipe multidisciplinar. Então, mesmo que não tenha psicólogo, neuro, mas tem o pediatra, tem sempre alguém, ou tem a rede de apoio da família. Todo mundo tem que estar alinhado na educação dessa criança, né? Favorecendo a educação dessa criança. Bom, a gente já está quase no final. Acho que, assim, uma última pergunta até. Como que é para vocês aí no Sul a questão da competição, da parte de precificação? Vocês têm hoje em dia muita disputa, até, ou os pais pedindo muito desconto, isso tem mudado, ou não? Vocês trabalham com bolsas, desconto? Como que funciona para vocês? Não, nós não temos essa parte de descontos, não temos, né? Como eu disse, assim, a gente não tem concorrência, porque nós somos a única escola internacional. Em 2019, o Conselho Estadual de Educação publicou uma normativa que diferencia a escola internacional da escola bilíngue, justamente por esse boom de escolas bilíngues, como tu falaste no início, né, que surgiu na cidade, aqui em Porto Alegre foi a mesma coisa, né, e o Conselho, então, viu que era necessário organizar essa confusão aí, né, e publicou, então, a Resolução 348, em 2019, que diferencia a escola internacional da escola bilíngue. Então, os critérios de diferença, então, né, a escola internacional precisa ter no seu organograma um representante da língua estrangeira, né, um cidadão da língua estrangeira. Então, nós temos, né, a nossa superintendente é cidadã americana dentro da liderança da escola, né? Do board, tá. Isso, da liderança da própria escola. A superintendente da escola é americana. Outro diferencial, a escola precisa ser credenciada a uma entidade internacional, né? Ser membro de uma entidade credenciadora internacional.
Nós somos, então, membros do International Baccalaureate, o IB, né, e do NIESC, que é outra entidade internacional que certifica as escolas internacionais. O que significa isso na prática, né? Significa eles visitarem a escola periodicamente, né, e ficar aqui uma semana, 5 dias, visitando as salas de aula, fazendo entrevistas com os alunos, com todos os stakeholders, né, os pais, professores, e perguntando se realmente estamos praticando o que o IARO diz, que os standards internacionais orientam a serem feitos, né? Então, as entidades locais fazem isso, né? A gente sabe que a Secretaria de Educação, o Conselho visita a escola brasileira para checar as práticas. E quem checa as práticas internacionais, né? Essas empresas credenciadoras que trazem, então, como se fosse um selo de qualidade para as práticas internacionais. Então, essa é uma diferença importante, né, que a gente entende assim como importante, e claro, além da imersão em língua estrangeira, como a gente estava falando no início, né, é uma grande diferença, sim, ter uma carga horária maior. A imersão é uma carga horária maior na língua estrangeira, não tem outro jeito de ter imersão, né? Então, essa é outra diferença também importante. Mas é até assim, só para complementar, né? Não é que a carga horária maior garante a imersão, porque, pelo menos aqui em São Paulo, nós temos escolas com cargas horárias grandes, aí, ou até iguais às bilíngues internacionais, e que não tem a imersão no idioma. Ela tem uma carga horária. Não, tem que ser em língua inglesa, né? Essa carga horária tem que ser de ensino da língua estrangeira, né? Isso. Então, diante de todas essas diferenças, né, o nosso preço acaba sendo único, né? Retomando a tua pergunta, né? O nosso preço é único, assim, não temos descontos, não temos bolsa de estudos também, a não ser para os filhos dos funcionários. Os filhos dos funcionários, daí, assim, podemos dizer que eles são os bolsistas, Isso. Ai, que ótimo, viu? Olha, muito parabéns pela sua trajetória, assim. Obrigada, muito obrigada a gente ter conversado, foi um prazer. Eu também. Com você. Muito obrigada por ter compartilhado toda essa história, essa experiência, assim, inspirar tanta gente, tantos gestores. O cargo da gestão da escola é um cargo que se torna solitário. Solitário. Né? Muito solitário, a gente fala isso. Então, assim, eu defendo muito essa união das pessoas, até pela organização, pela web, ou até nas conversas, foi o que nós falamos lá no começo, a gente não tem que esconder o que a gente sabe, a gente tem que trocar, tem que compartilhar, aprender com a experiência do outro. Então, conversas como essas que nós estamos tendo aqui, né, no Vozes da Educação Bilíngue, defendendo o bilinguismo, é muito importante para toda a educação, para todo mundo. Eu disse ontem no briefing, né, que é muito bonito ver essa iniciativa, que não é comum para a nossa cultura, né, brasileira, assim, essa troca, porque às vezes as pessoas pensam que a concorrência, não vou falar o que está dando certo para mim, porque isso não tem sentido nenhum, né, a gente vê, assim, por outro lado, nas questões de práticas internacionais, assim, eu estou inserida em vários grupos internacionais de principals, de diretores, porque a troca faz parte da cultura deles, assim, é uma ideia colaborativa muito constante, né? E eu fico feliz de estarmos fazendo esse movimento agora aqui para o nosso país, para a nossa gestão, porque, sim, a gestão é solitária, né? Saiu até uma pesquisa esses dias falando sobre o sofrimento dos líderes, né? Tem até um nome já, sofrimento emocional, silêncio emocional é o nome da expressão, assim, silêncio emocional, porque os líderes, eles não têm para quem falar, né? Eles sofrem sozinhos, assim, então, essa troca... E a crítica é muito grande, né? Eu falo que você chegar, conforme você vai crescendo ali na carreira, você vai deixando de ter pares. Então, assim, a crítica de quem está ainda começando lá embaixo e está crescendo, ela é muito grande, porque é muito fácil apontar o dedo, né? Você não tem visão estratégica, você não tomou aquela decisão, isso não foi certo. Só que, assim, senta lá. E assim, é muito complicado. A gente que está ali na liderança, eu falo muitas vezes a decisão que eu tomo e que eu
tomar e que eu defendo ela, não é a decisão que eu, Fernanda, pessoa física, gostaria de tomar. Certeza. Mas só que eu, Fernanda, CNPJ, preciso tomar. Preciso fazer, exatamente. Então, essa troca, entender assim que eu partilho da tua angústia, eu também vivi isso, mas a minha solução foi essa, então isso é muito bom, assim, eu estou muito feliz com esse movimento e grata também. Que bom. Bom, agradeço, muito obrigada. Teremos vários outros episódios. Que bom. Possivelmente a gente até te convide para algum outro, trazendo outras pessoas. Perfeito, estou à disposição. E a gente depois conversa mais sobre a web, o convite para vocês entrarem na web também, na organização. Então, obrigada a todos e até o próximo podcast aqui no Vozes da Educação Bilíngue. Eu agradeço a oportunidade, foi muito bom conversar com vocês. Muito obrigada. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau.